Paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez para trazer uma palavra do Senhor. Agradeço a Deus, por estar aqui nesta noite, ao pastor, por me dar mais uma vez essa oportunidade, e a cada um dos irmãos que aqui se encontram. Confesso que a sensação que eu estou aqui é a mesma de quando eu iniciei nesse ministério, de trazer a palavra, enfim. E eu quero dizer que não foi nada fácil para mim chegar aqui, porque eu tive algumas situações, situação familiar, que acabei perdendo um pouquinho o ritmo. Eu não queria parar de trazer a palavra, mas, enfim, eu me deixei levar ou descansar nesse momento que eu precisei um pouco cuidar da minha família. Mas aqui o Senhor me trouxe, porque eu falei, Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade. De repente, quando surgiu essa adversidade na minha vida, na minha família, eu meio que dei um passinho atrás. Eu falei, e agora? Eu não quero parar. Deixei de fazer muitas coisas aqui na igreja, mas mesmo vindo poucas vezes, eu não deixei de trabalhar no Ministério Infantil, porque eu falei assim, eu não posso parar de tudo, Então, assim, dei um tempo, para vir aqui trazer a palavra, porque eu admiro, na verdade, para muitas pessoas que estão passando por lutas, estão passando por provações, e tem aquele fervor, que ora, que jejuma, que está ali buscando, e, na verdade, eu me vi o contrário. Eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia orar, mas eu falei assim, parar de ir para a igreja, eu não vou. Porque eu comecei a observar alguns padrões na minha vida. Quando eu me reconciliei, foi 2017, e aí, outubro de 2018, aproximadamente, me veio uma situação para me fazer parar de buscar o Senhor. E ali eu fiquei alguns meses sem congregar. Depois peguei força, consegui voltar, e aí continuei. Depois de mais um tempo, basicamente esse mesmo mês, assim, outubro, aconteceu outra situação para me fazer voltar. Inclusive, quando eu vim para Beriana, foi dezembro de 2020. Outubro de 2021 aconteceu a mesma situação. E aí eu fiquei uns 4 meses sem vir para a igreja, Não tinha desistido de Deus, assim, de buscá-lo. Mas eu não tinha força de vir para a igreja. E agora, outubro do ano passado, a mesma situação. Eu falei, opa, peraí. Esse padrão está se repetindo na minha vida, por quê? Então, eu comecei a observar e falei assim, não, eu posso diminuir o ritmo, mas nunca parar. E assim o Senhor me conduziu e me fortaleceu para que hoje eu estivesse aqui. Amém? Eu quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Amém? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas chamou de noite. Houve, então, a tarde e a manhã, o primeiro dia. O título da minha pregação hoje é Aprenda a comandar a sua vida com o maior arquiteto. Nós sabemos que o objetivo de Gênesis é trazer, contar a história de como foi criado o mundo e a história da humanidade. E Gênesis aponta Deus como o maior arquiteto do universo e de toda a criação. E o que faz um arquiteto? O arquiteto ele é responsável por criar, planejar e construir ambientes internos, ambientes externos, desde uma construção menor a uma construção gigantesca, como um empreendimento, um hotel, um loteamento, enfim. Aí depende muito da particularidade de cada cliente. Mas Deus, ele não somente foi um arquiteto, ele foi o arquiteto que projetou,
que construiu, né, ele executou, ele colocou a mão na massa, porque na construção civil é comum. O arquiteto vai lá, planeja, o engenheiro vai lá, executa, e o engenheiro delega para o mestre de obra, né, depois vem um pedreiro, servente, enfim. E o Senhor, além de planejar, ele agiu. E muitos de nós planejamos, e na hora de executar, zero, né? Então, Deus criou a terra. E para criar alguma coisa, acho que ninguém cria alguma coisa do nada, né? Precisa ter uma ideia, precisa ter uma intenção. E aí eu estava pensando, refletindo, né, sobre esse texto, estava pensando, mas se Deus criou os céus, criou a terra, onde que ele morava? Onde que ele ficava antes da criação? Né? Eu fiquei pensando, curiosa, comecei a pesquisar. Cheguei numa pregação, não lembro o nome do pastor, mas era Assembleia, né, da Assembleia, e ele trouxe a seguinte pergunta: o que fazia Deus antes da criação do mundo? Eu falei, opa, peraí, eu acho que tem tudo a ver com a mensagem que o Senhor me despertou, me direcionou para trazer. E aí, eu quero entrar no primeiro tópico, não, quero entrar no tema da pregação de hoje, que é ampliem a sua visão. A grandeza de Deus, ela está muito além da sabedoria humana. Ela está muito além do que nós podemos enxergar. Porque as coisas que a gente consegue enxergar são as coisas que limitam, são as coisas que a gente vê, né? E o Senhor, ele já existia antes da eternidade. E nessa pregação me trouxe essa questão da eternidade, porque a gente ouve muito falar, que o Senhor, antes que existia, né, tudo, o Senhor já era Deus. E aí eu falei, tudo bem, mas como assim? O Senhor já existia. É difícil, para mim foi difícil imaginar o Senhor antes da eternidade, antes da criação do mundo, né? A existência dele na eternidade. E aí eu fiquei curiosa. E aí ele me trouxe algumas questões que me fez refletir para trazer na mensagem hoje. Que essa noção de tempo, espaço e matéria, ela se deu a partir da criação do mundo. Então, para o Senhor, né, na eternidade, ele não tinha essa de tempo, espaço, matéria. E isso foi muito bom, assim, eu ter essa clareza. Porque, às vezes, a gente vai tão no automático, o Senhor existia antes da eternidade. Mas como assim? A gente consegue pensar muito mais na eternidade pós, né, essa vida aqui. Mas e antes, né? E aqui em 2 Pedro 3, versículo 8, diz o seguinte: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aqui ele traz muito essa clareza de que lá na eternidade ele não tinha essa divisão, né, de tempo, né? E com isso, eu quero trazer 3 direcionamentos para que você amplie a sua visão. E que não se deixe levar pelas adversidades e pela escuridão, que eu não sei qual escuridão é essa que você passa, não sei se é num casamento, não sei se é no trabalho, não sei se é no meio ali da vizinhança em si, enfim. Mas eu quero trazer o primeiro direcionamento, que é para que você seja intencional nas suas decisões. Antes da criação do tempo, o Senhor ele já era completo em seu ser, ou seja, ele já era autoexistente. E ele desfrutava de comunhão com a Trindade, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu fiquei me perguntando, mas se o Senhor já era completo, já tinha comunhão com a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um só Deus, né? Por que então ele criou o ser humano? Porque então ele criou o homem para que lhe desse dor de cabeça, digamos assim, né? Porque ele estava na eternidade projetando o que viria
num determinado espaço de tempo, né, que é a criação de toda a humanidade. E como todo projeto, às vezes você consegue levantar algumas hipóteses, né? E aí eu creio que o Senhor já levantou essa hipótese de que ele criaria o homem e que esse homem viria a pecar, viria até blasfemar contra o próprio Espírito Santo, sabem? E então, em algum momento na eternidade, o Senhor decide criar o mundo, criar o homem, especificamente, né? E para criar o homem, ele precisou criar toda uma estrutura antes. E aí, nesse projeto, ele não apenas criou um plano de criação do universo, como do homem, como também um plano de salvação. Então, esse plano de salvação já estava previsto desde a eternidade. Em Tito 1, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Então, antes da criação do mundo, o Senhor já havia feito um plano de salvação. O Senhor já havia elaborado um plano para que você fôssemos salvos. Amém? Então, o Senhor, quando Ele criou o homem, quando criou você, Ele não estava pensando em você. Porque muitas vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, né? Porque eu sou bom nisso, porque isso, porque aquilo. Mas não, quando o Senhor decidiu criar a humanidade, Ele estava pensando nele, para que Ele fosse glorificado através da nossa vida. Amém? E eu quero dizer aqui, para que nós possamos ser intencionais nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Porque o Senhor, antes de criar o mundo, Ele foi intencional. Ele teve um propósito ali, que foi criar o homem para que glorificasse a Ele. E nós? Será se nós estamos dando um bom testemunho através das nossas ações? Será se nós estamos dando um bom testemunho de crente, um bom testemunho de pai, de mãe, um bom testemunho no nosso trabalho? Outra coisa, as pessoas chegam e te julgam, as pessoas chegam e te diminuem. O que você está deixando entrar? Será se você está sendo intencional e percebendo ali, mas por que eu estou com esse sentimento de inferioridade, de não merecimento, de inveja muitas vezes, de ódio, de rancor? Por que eu estou sentindo isso? Eu deixo isso entrar porque isso eu sei que vai acabar comigo. Então, porque muitas vezes a gente permite se deixar levar por esse sentimento. O Senhor quer que nós sejamos intencionais. E que se for algo para nos diminuirmos, né, que nós possamos pensar, porque o Senhor quer que nós cresçamos enquanto pessoas, enquanto crentes, enquanto servos, né, em todo o ambiente que nós formos, que nós possamos pensar grande, não apenas pensar, se diminuir o tempo todo, porque alguém falou que nós não seríamos isso ou aquilo. Amém? Quando Deus fez o homem, Ele fez para o louvor de sua glória. Então, que nós possamos glorificar o Senhor através das nossas atitudes. Porque não é só chegar aqui na igreja, não é só em casa, ler a Bíblia, ouvir um louvor, ouvir uma palavra, e lá fora a gente fazer tudo errado. São as nossas atitudes, são as nossas ações cotidianas que vão glorificar o nome do Senhor. Não é simplesmente estar aqui pregando uma coisa e lá fora vivendo outra. Amém? Em Jeremias 29, diz o seguinte: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de vos fazer prosperar e não de lhes causar dor ou prejuízo,
planos de vos dar esperança e um futuro melhor. Então, essa é uma palavra que o Senhor deixou para cada um de nós, para que nós possamos nos apegar a ela. Porque quando nós passamos por adversidade, não é porque o Senhor quis te massacrar ali, ou quis que você sofresse. Algum motivo tem. Ou às vezes foi uma decisão errada sua, ou às vezes o Senhor está permitindo aquilo para que você cresça. Porque nenhuma prova vem simplesmente para te deixar lá embaixo e você ficar no fundo do poço. Ela vem para te trazer conhecimento, ela vem para te trazer, muitas vezes, uma argumentação, né, um testemunho para ajudar e edificar a vida de outras pessoas. Então, não deixe que essas coisas diferentes do que Deus falou a seu respeito entrem em você, mas que você possa filtrar e ser intencional naquilo que o Senhor falou para você, que você seria. Então, quando esses sentimentos chegarem diante de você, pense, mas o que o Senhor pensa com relação a isso, né? Porque muitas vezes é muito difícil para a gente. Eu cheguei na igreja primeiro, o irmão chegou depois, e aí ele já conquistou uma bênção e eu estou aqui no mesmo canto. O irmão está lá pregando e eu estou aqui há tanto tempo e não consigo nem soltar uma palavra, um versículo, sabe? E muitas vezes nós não nos alegramos com a bênção dos outros, né? E o Senhor quer que nós nos alegremos com as bênçãos dos nossos irmãos. Porque assim, quando a gente entende que cada um tem o seu processo, fica muito mais leve a vida, né? Porque às vezes você pode começar a mesma coisa que um outro irmão. Só que um tem um tempo e você tem outro tempo. Então, assim, um vai pegar e vai executar e vai lá e vai sair na frente. Você, de repente, vai ficar, ó céus, ó vida, eu não consigo, vai começar a dar desculpas. E essas desculpas é o que te faz paralisar, é o que não te faz crescer. Agora, quando você vai lá, não, então, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso, então é por esse caminho que eu vou. Aí, muitas vezes, as pessoas não entendem, acham que a pessoa chegou hoje, já conquistou hoje, mas não é. E lá atrás? Né, o que esse irmão passou? Há quanto tempo ele está esperando por essa bênção, sabe? Então, que nós possamos ser intencionais nas nossas ações e entender que aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor deseja para nós, são planos de bênçãos, planos de nos fazer prosperar, não só na área financeira, não só no meio da nossa parentela, né? Mas Ele quer nos fazer prosperar em tudo, principalmente na nossa alegria, na nossa paz, porque não adianta nada você ganhar um mundo de riquezas e você não ter paz. Então, a verdadeira prosperidade é aquela que você está bem com a sua saúde, está bem no seu lar, está bem com a igreja, está bem no seu financeiro, em todas as áreas. Amém? Então, que você possa entender que o Senhor tem o melhor para você, mas não é porque você merece. É porque a graça dele recai sobre você. Porque é tudo sobre ele, é tudo para ele. Amém? Eu quero trazer o segundo direcionamento para que você possa ampliar a sua visão, que é use o poder das palavras ao seu favor. Irmãos, logo que eu me reconciliei com o Senhor me fez usou uma pessoa, né, para fazer várias promessas. E ali estava emocionalmente, né, eu me jogava, digamos assim. Então, eu desejava que o Senhor falasse sempre comigo, sabe? Acho que eu fiquei até dependente disso por um bom tempo. E aí o Senhor me falou algumas coisas de bênçãos financeiras. E me falou, só que assim, bênçãos financeiras ele falou, só que eu falei assim, tá bom, no teu tempo eu sei que vai acontecer. E eu nunca desejei ardentemente por aquilo. Mas teve uma coisa que ele falou e me chamou a atenção. Ele falou assim, eu vou te dar o dom de inteligência. Aí eu pensei, opa, porque assim, eu já tinha terminado minha faculdade, só que assim, eu me sentia como uma pessoa quase que leiga, né? Porque eu falei assim, como assim, eu não consigo escrever um texto que seja genuíno, que partiu de mim, que não seja, peguei um texto aqui, fui lá e reescrevi com as minhas palavras, sabe? Eu não tinha esse olhar positivo para meu conhecimento, né? Só que aquilo, eu fiquei alegre, eu fiquei muito feliz, eu comecei a desejar a inteligência, eu comecei a desejar
a sabedoria. E aí eu vi alguns versículos na Bíblia, né? Eu sou apaixonada pelos versículos aqui de Provérbios, também Salomão, Eclesiastes, então eu comecei a desejar tudo isso. E aí eu comecei a investir muito em conhecimento, comecei a investir em cursos. E aqui, para trazer essa questão do poder das palavras, para que você possa usar as palavras ao seu favor. Porque um dia alguém falou algo para mim que era o que eu precisava ouvir, para que eu buscasse para superar aquela minha fragilidade. Então, que os irmãos possam usar o poder das palavras para se abençoar. Porque eu vejo muitas pessoas falando, ai, mas eu não consigo isso. Ai, mas isso é difícil. E, de fato, vai ser difícil. De fato, se você continuar profetizando palavras negativas, é o que vai acontecer. Semana passada, a irmã Patrícia compartilhou uma pregação comigo e eu fiquei muito feliz, que vai muito pela linha assim, que eu busco de conhecimento. E o pastor estava contando um testemunho, né, de que uma pessoa chegou na igreja, não foi bem na igreja, mas num ambiente lá na igreja, e aí falou para ele: pastor, eu vou me matar, eu vou matar a minha ex-esposa, os pais dela, e vou me matar depois. Aí o pastor falou: mas por quê? Isso vai te trazer felicidade? Ele: é porque servi lá na guerra, mandava dinheiro para minha esposa, quando eu cheguei aqui, perdi tudo. A esposa já estava com outro, e aí eu fui falar com os pais, que eu queria, né, a esposa de volta. Eles não me apoiaram. E aí ele ficou lá revoltado, deixou o ódio entrar, e aí o pastor falou para ele assim: olha, vamos fazer o seguinte, abençoe a sua esposa, deixa ela lá ser feliz. Aí ele: mas como, né? Com esse ódio todo, como que ele ia abençoar alguém? Acho que para a gente até é difícil, quando alguém machuca a gente profundamente, é difícil da gente perdoar e desejar o bem. Porque a gente perdoar, a gente perdoa. Mas daí desejar o bem para aquela pessoa é muito difícil. Mas sair com uma dificuldade tremenda. E aí o pastor falou: olha, se você amaldiçoar a sua ex-esposa, você está amaldiçoando a si, porque primeiro sai da sua boca. Primeiro vai para você essa maldição e depois vai para ela. Mas se você abençoar a sua ex-esposa, você está abençoando a si primeiro e depois a bênção chega até a ela. E depois ele foi trabalhando aquilo e ele chegou com um testemunho de que as coisas tinham melhorado, que ele tinha reconstruído uma nova família. E isso fez muito sentido para mim, porque eu sempre estou falando sobre essa questão da gente ser positiva, da gente usar as palavras certas. Porque se eu quero muito conquistar a minha casa própria, por que eu falo que eu não consigo? Por que eu falo que não sobra dinheiro? Sabe? Tem pessoas que querem fazer qualquer coisa, mas não abrem mão do prazer imediato. Né? Quando eu falei dessa questão que Deus falou do meu dom, né, que me daria um dom de inteligência, eu comecei a buscar conhecimentos através de cursos, comecei a ler mais, porque eu achava bonito as pessoas lerem. Eu falei: será que um dia eu consigo? E aí eu comecei a ler, comecei a desejar aquilo. Eu falei: olha, o conhecimento está aqui, naquilo que você se dedica. Então, assim, tudo que você desejar, não pense que às vezes vai ser fácil. Às vezes você precisa abrir mão de alguma coisa, ou você vai precisar trabalhar intensamente por um período curto. Se você tem um objetivo a alcançar, então você faça aquilo em prol do seu sonho. Por isso que muitas vezes as pessoas sonham e se frustram depois, porque elas não têm aquele entendimento de que não adianta só elas sonhar, elas precisam sonhar, planejar e agir. E aí, na hora da ação, muitas vezes acontece um empecilho aqui, elas vão lá e desistem. Aí tenta de novo, desiste. Então, seu cérebro vai criando padrões. E aí, quando você vai ver, você fala assim: não dou certo para isso. Eu não sirvo para aquilo. Mas por quê? Será se você persistiu? Será se você buscou os caminhos certos? Então, que nós venhamos usar as palavras, assim como o Senhor usou das suas palavras para criar o mundo. O Senhor fez os céus e a terra, e quando Ele fez, o Espírito dele pairava sobre a face das águas, e não fazia nada, nada acontecia. Então, o Senhor
foi lá e falou que haja luz, e houve luz. Percebam que ele falou, mas não ficou separada a luz da escuridão. Ainda estava tudo misturado. E ali ele falou assim, ele falou, e ali ele observou, nossa, a luz é boa, mas eu acho que ainda pode melhorar, porque está tudo misturado aqui, né? Então, e se eu separar a luz da escuridão? E ali, nesse mesmo dia, ele fez uma separação entre a luz e as trevas. Muitas vezes a gente começa algo e às vezes a gente para porque a gente viu que não foi bom, a primeira ação não saiu legal, né? Que o nosso primeiro louvor não foi legal, que a minha primeira pregação não foi legal, né? Que o meu primeiro empreendimento não deu certo. E aí a gente vai lá e dá um passo para trás. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você analise o processo e, se precisar melhorar, que você melhore, que você vai lá e aperfeiçoe. Porque a gente cria uma ideia de que precisa estar perfeito para a gente começar. Só que eu digo que essa busca pelo perfeccionismo é uma ilusão, porque nunca vai estar perfeito, nunca vai ser o tempo certo. Sabe, se você não tomar uma atitude e agir, né, porque tudo que você fizer sempre vai demandar de uma ação e de experiência ali para que as coisas de fato melhorem e aconteçam. Porque o Senhor, ele tem o poder de criar tudo em um único dia, se ele quisesse. Né, que haja luz e isso. Ele poderia ter feito em uma única ação, mas ele quis deixar aqui para nós, nessa noite, que há um processo, e que nós devemos entender, observar esse processo e aperfeiçoar, melhorar, se preciso for. Amém? E eu quero trazer o terceiro direcionamento, que é monitore e valide as suas ações. Então, primeiro, o Senhor nos trouxe aqui para dizer, para nós sermos intencionais, depois para usar o poder das palavras para nos abençoar, e o terceiro, para validar, monitorar e validar as nossas ações. No primeiro dia, Deus fez a luz e viu que a luz era boa. Então, o que ele fez? Ele separou, ele observou, analisou, e separou a luz, e a luz ele deu o nome de dia, e as trevas deu o nome de noite. No segundo dia, ele criou um limite para separar as águas, em partes, né? E estabeleceu como ficaria cada parte. Uma parte abaixo do firmamento, né? E outra acima do firmamento. No terceiro dia, ele falou que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar. E a essas águas ele deu o nome de mares, e a parte seca da terra ele deu o nome de terra. No quarto dia, o Senhor estabeleceu no seu firmamento as luminares, um para governar o dia e o outro para regular a noite. E por aí foi construindo e ele foi direcionando cada coisa. O sol, ele vai governar o dia. Aí eu perdi aqui. Enfim, o sol, ele vai governar o dia. E a lua, ele vai regular a noite. Percebam que a luz é onde se traz clareza, onde se traz esperança. A noite é um lugar mais sombrio, né? Você imagina um lugar mais de treva, um lugar mais denso. Então, assim, ele não deu poder à lua, né? Mas ele deu para que regulasse, para que as coisas funcionassem bem, mesmo à noite. Então, que nós possamos entender que tudo há um processo. Que o Senhor, sim, ele tem o poder, e se ele quisesse, ele poderia ter construído tudo em um único dia. Mas ele quis, por mais que fosse um período curto,
de 7 dias para a criação do mundo e do homem, ele fez em um processo para que você entendesse e para que você não atropelasse as coisas, para que você não atropelasse o seu processo. Porque se Deus falou algo para você, que você seria, então creia, porque você será aquilo que o Senhor sonhou para você. Amém? Deus, então, criou... ele também criou o ser humano. Eu pulei aqui algumas partes, mas é só para resumir. Então, o Senhor criou o homem e a sua imagem e semelhança, né? Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, que nós possamos, de fato, crer e pegar isso como uma verdade, sabe? Porque quando o mundo vier falar algo que você não é, você fala assim, não, eu sou a imagem de Deus. Ele me projetou. Então, eu não sou nada disso. Eu sou aquilo que Ele disse que eu seria. E aí o Senhor fez o homem, e ao homem Ele deu o poder de governar sobre as águas, sobre os animais e sobre a terra. Então, por que muitas vezes você fala, eu não consigo isso? Por que você pensa, isso não é para mim? Está aqui. Criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, para que governasse sobre as águas, os animais e a terra. Então, você pode, irmãos. Você pode conquistar aquilo que o Senhor falou para você. Aquilo que age em seu coração. Amém? No 7º dia, então, o Senhor descansou. E descanso fala muito sobre gozo, sobre desfrutar, sobre alegria, sobre alcançar o seu objetivo. Então, depois que passa todo esse processo, você vai descansar. Só que muitas vezes nós queremos descansar no meio do processo. Muitas vezes apareceu um pouquinho, uma coisinha ali que deu um pouquinho de dificuldade, a gente já quer desistir, já quer parar. O Senhor teve êxito aqui no seu projeto, na execução do seu projeto. Ele deixou um manual para nós nessa noite. Amém? Então, que nós possamos seguir tudo aquilo que o Senhor falou nesta noite, né, para que possamos ser intencionais, usar as palavras a nosso favor e monitorar as nossas ações, né, monitorar aquilo que a gente absorve para nós mesmos, né, aquilo que é bom a gente mantém, aquilo que não for a gente descarta. Amém, irmãos. Por mais que a criação do universo se deu num prazo curto, como eu havia falado aqui, para a gente parece que as nossas dificuldades, né, as adversidades que nós enfrentamos, parece durar uma vida inteira. Mas o Senhor falou aqui que um dia para Ele era como se fosse 1000, né? Enfim, e 1000 como se fosse um dia. Então, que nós possamos descansar no Senhor, porque Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Fiquei nervosa agora, mas... Então, que nós possamos crer no Senhor, continuar a nossa jornada servindo a Ele, né? Mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja... que você não consiga enxergar um futuro melhor, mas creia, porque Ele disse que tem planos de bênção, planos de lhe dar um futuro melhor. Né? Porque o que nós passamos, muitas vezes nós nos apegamos muitas coisas que vivemos aqui na Terra, só que aqui a gente está de passagem. O que a gente almeja mesmo é estar na eternidade com Ele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém?